E o Balanço Geral está no ar e eu estou te mostrando imagens do local de um gravíssimo acidente registrado na manhã de hoje. BR-467, a conhecida curva do rodeio em Marechal Cândido Rondon, uma cidade da região oeste do nosso Paraná. Por lá, passava esse micro-ônibus aí que estava transportando pacientes da cidade de Pato Bragado. Eles estavam seguindo para Cascavel, a exemplo do que acontece aqui na região metropolitana de Londrina, estavam seguindo para atendimento médico em Cascavel. Aqui na nossa região, todo mundo vem para Londrina. De repente, o motorista desse micro-ônibus aí foi fechado por um caminhão carregado de milho. Ele perdeu o controle e acabou caindo na ribanceira, batendo contra as árvores. 7 pessoas morreram, atenção! Acidente muito grave registrado no nosso Paraná hoje pela manhã. 7 pessoas morreram, outras 13 ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. A informação que a gente tem é de que todos eram moradores de Pato Bragado, essa pequena cidade que fica aí a mais ou menos 105, 110 quilômetros de Cascavel. E repito, esse era um trajeto normalmente feito por este motorista, tá? Você está vendo imagens aí agora do resgate, lá mesmo em Marechal Cândido Rondon. Viaturas do SAMU, SIAT, socorro de toda a região se juntou. O aeromédico do SAMU foi acionado também. Tamanha a gravidade dessas pessoas feridas. 7 pessoas morreram, entre elas o motorista dessa van. Foi um acidente extremamente grave. Nesse momento, os hospitais da região atendem os feridos. A nossa equipe está acompanhando detalhes. Você está vendo um trecho da pista, como eu disse, ó, a carga de milho ficou espalhada. Esse caminhão envolvido no acidente, que teria fechado essa van, era um caminhão carregado com milho. Uma pista simples, você percebe, como tantas que a gente tem pelo nosso Paraná. E aí as equipes de socorro que foram para o local. Ambulâncias de prefeituras próximas, muitos carros dos bombeiros, do SIAT, mas infelizmente 7 pessoas morreram na hora. Pouco pôde ser feito. Obviamente, os esforços se concentraram no socorro às vítimas que estavam lá dentro do ônibus, algumas presas às ferragens. Eu tenho imagens que mostram, põe de novo por favor, o momento que o ônibus está ali no meio, só para você entender. No momento que ele foi fechado por esse caminhão, o motorista perdeu o controle e foi parar na ribanceira. É uma ribanceira com uma vegetação muito densa, muitas árvores. E aí, o motorista, ao que tudo indica, já teria morrido no choque contra o caminhão. E aí, sem vida, obviamente, ele perdeu o controle, acabou descendo nesta ribanceira, acabou batendo contra estas árvores. A imagem é muito triste. A imagem do Instituto Médico Legal, da retirada destes corpos. E lá na PR-467, em Marechal Cândido Rondon, a situação é sempre muito difícil, tá? O local é de muito movimento, o local demanda realmente uma preocupação muito grande por parte das autoridades, porque por lá, exemplo do que acontece aqui na nossa região, esse transporte de passageiros entre os pequenos municípios e a maior cidade da região, que no caso é Cascavel, é uma constante. Quer um exemplo aqui na nossa região? Vai até o Cismepar ali para dar uma olhada. A quantidade de ônibus que vem da região e que vão por ali, tá, gente? E que vão ali para o Cismepar e que estacionam ali no entorno. Há este tráfego de pacientes da saúde por todo o nosso estado em direção aos grandes centros. São 11h55, a repórter Roberta Cunha, lá da RIC TV Oeste, está acompanhando detalhes desse caso. Ela está no hospital para onde essas vítimas foram levadas. O sinal vai dando uma falhada em alguns momentos, mas é uma história que merece toda a nossa atenção. E a gente vai acompanhar agora com a equipe da RIC TV Oeste, o nosso Gustavo Parra apresentando o Balanço Geral, e a gente traz os detalhes desse acidente que marca o nosso estado nesta manhã de segunda-feira. São 11h55 ao vivo. Bateu no micro-ônibus que foi jogado ali num barranco e bateu contra as árvores. 7 pessoas morreram no local. Entre elas tinha famílias, né? Uma mãe e uma irmã estavam indo ali. Elas iam sempre para Toledo porque a dona Lourdes Monteiro, ela ia segunda, quarta e sexta fazer hemodiálise na cidade de Toledo, mas infelizmente dessa vez terminou em tragédia. As notícias que a gente tem
também é de que o motorista desse caminhão está sendo procurado. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estão no local até agora. Equipes do Instituto Médico Legal chegaram há mais ou menos 1h30 no local, fizeram toda a perícia, o local de frenagem, fizeram a medição então da frenagem, porque o motorista do micro-ônibus sim tentou frear. E agora há pouco é que começou então o desencarceramento das vítimas fatais de dentro do micro-ônibus. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros que fala um pouquinho mais sobre o atendimento das vítimas. A gente tem essa sonora e a gente vai assistir então. O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado por atendimento de uma ocorrência envolvendo um caminhão e um micro-ônibus da Prefeitura Municipal de Pato Bragado. Esse micro-ônibus fazia o transporte de pacientes da Secretaria de Saúde daquele município e se envolveu nesse acidente onde resultaram 7 óbitos no local. O Corpo de Bombeiros, com a sua estrutura, atendeu 3 vítimas graves desse acidente. Além do Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Prefeitura de Pato Bragado também auxiliaram no atendimento dessa ocorrência, bem como o Batalhão de Polícia Rodoviária. Balanço geral nesse momento em cadeia, pessoal de Londrina também acompanhando a gente. Um abraço aí para o Juliano Marcos, todo mundo ligado no Balanço Geral em Londrina. A Roberta Cunha está ao vivo com a gente em Marechal Cândido Rondon, trazendo os detalhes desse gravíssimo acidente que matou 7 pessoas. Roberta, a informação que nós tínhamos no começo da manhã é de que era um ônibus com crianças, um ônibus do transporte escolar. Como é que foi a apuração das informações até que você conseguisse confirmar que, na verdade, era um ônibus de saúde, trazendo pacientes para serem consultados em Cascavel e em Toledo? Parra, desculpa, o helicóptero do Consamu acabou de sobrevoar aqui a unidade de pronto atendimento. Eu não consegui ouvir a sua pergunta. Você pode fazer de novo, por favor? Eu perguntei para você o seguinte: de manhã nós tínhamos a informação de que era um ônibus escolar com estudantes e depois veio a confirmação de que era um ônibus de pacientes. Como é que foi a apuração das informações pela manhã, já no caminho para Marechal Cândido Rondon? Como é que vocês fizeram isso para confirmar essas informações? Parra, é toda uma rede de apoio, né? Nós da reportagem já saímos para a estrada logo cedo. A gente tem uma equipe de produção muito afiada que já entrou em contato com o SAMU, também com o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, Polícia Rodoviária Estadual de Pato Bragado. Então, enquanto a gente estava a caminho, o pessoal da redação já começou a fazer a apuração. A primeira informação foi de que seria um ônibus escolar que estaria aí com várias crianças, crianças inclusive que teriam morrido nesse acidente, mas logo em seguida essa apuração já foi feita, já foi descartada por conta do horário mesmo, que seria horário das crianças irem para o colégio, mas quando chegou por lá, o pessoal do Consamu também, Corpo de Bombeiros, já identificaram que se tratavam de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado e que teria então todas essas vítimas adultas. A gente sabe que tinha uma criança nesse micro-ônibus de cerca de 5 anos de idade, mas felizmente ela não teve ferimentos. Ela está agora em observação já com o pai aqui na unidade de pronto atendimento. Realmente é uma tragédia, muitas famílias de Pato Bragado afetadas nesse momento. Nós chegamos por lá, o cenário era devastador, muitas famílias chorando, desesperadas, sem acreditar no que tinha acontecido. A notícia se espalhou muito rápido de que havia um acidente, né, que tinha pessoas feridas, mas os familiares acreditavam que as famílias, os parentes estavam vivos e quando chegaram no local se depararam com aquela cena horrível. Nós temos uma entrevista muito emocionante de um dos filhos de uma das vítimas. Vamos ver. Escutei as ambulâncias passando, nós moramos ali perto do cemitério, bem perto da avenida, daí eu escutei as ambulâncias passando, eu pensei, toda vez nos grupos logo cai, né? Eu abri, no que eu abri eu já via o ônibus aqui, eu já sabia que era minha mãe, porque falaram que era de Pato. Daí a gente se armou ligeiro, correu na UPA pensando que ela ia estar lá. Mas daí chegamos lá, já chegou 2 ambulâncias e falaram que não ia vir mais ninguém e minha mãe não estava entre eles. Daí a gente veio aqui e só confirmou que as 2 tinham falecido, minha irmã e minha mãe. O cara andando essas horas, de repente, por um descuido, acabar fazendo uma tragédia dessa, né? De repente a gente não sabe, não precisava, né, nem parar para prestar socorro, alguma coisa, né? Imagina o desespero desse homem em pensar, poxa,
a minha mãe e a minha irmã podem estar entre os sobreviventes. Aí chega uma ambulância, cadê? Não é. Chega a próxima ambulância, não, agora ela está aqui, também não está. E aí falaram, não tem mais ninguém para vir com vida. Imagina o desespero de você ter a certeza de que sua mãe e sua irmã morreram num acidente. Uma situação que é só estando na pele da pessoa realmente para sentir. Ô Roberto, eu queria que você explicasse para a gente se o motorista está entre os sobreviventes ou se também se o motorista, infelizmente, foi vítima desse acidente fatal, porque ele que vai poder contar de fato o que realmente aconteceu. Parra, infelizmente, o motorista não sobreviveu, ele morreu na hora mesmo, ali no local do acidente mesmo, não teve nem chance de socorro. Nós conversamos agora há pouco com a secretária de Saúde de Pato Bragado, que disse que ele era um servidor que trabalhava há anos para a prefeitura, prestava um serviço primoroso, sempre foi um motorista exemplar. Ali na situação, a gente consegue observar que realmente é um local bastante perigoso, de curva acentuada. Infelizmente, eu tenho a identidade do motorista aqui, o César Schaffer. César Schaffer. Inclusive, é conhecido como Tcheco, ele era técnico de futsal também lá na região, então é extremamente conhecido por conta disso. Infelizmente, o César, o Tcheco, acabou não resistindo e ele, no momento que bateu contra o caminhão, perdeu a vida já e até por isso, né, essa van acabou se descontrolando, avançando na ribanceira e batendo contra as árvores. A nossa equipe, lá no oeste do estado, vai seguir acompanhando detalhes dessa tragédia. E eu volto durante o Balanço Geral com mais informações, tá? O que nós temos neste momento? Infelizmente, 7 pessoas mortas e 13 que se feriram, tá? A informação que se tem é essa, elas estavam saindo de Pato Bragado, iam percorrer pouco mais de 100 quilômetros até Cascavel, onde iam para centros de especialidades médicas buscar atendimento. Daqui a pouco a gente traz mais informações dessa história. 12:03, porque aqui na nossa região também tem muita coisa. Você está no Balanço Geral e a gente vai juntinho até as 2.